Queridos, a graça e a paz do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus agora e eu queria convidá-lo para esse momento de oração, onde nós vamos nos apresentar ao Senhor. Pai, te agradecemos por cada um que está aqui e pedimos em nome de Jesus que tu fales ao nosso coração. Que sejamos, ó Deus, tocados pelo Senhor, edificados no Espírito, e que a tua palavra nessa noite produza vida em nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 16, mas antes da gente fazer a leitura desse texto, deixa eu dar um aviso aqui importante para os pais, todos os pais de crianças e pré-adolescentes. Pais de crianças e pré-adolescentes até 12 anos de idade. No próximo sábado, dia 9 de março, às 4 horas, haverá uma reunião. A coordenação do Ministério de Crianças da igreja está solicitando a presença dos pais para tratar de diversos assuntos, incluindo o projeto de oração que vai envolver os pais, as crianças e os obreiros do Ministério Infantil da igreja. Então a presença dos pais é fundamental. Traga um prato de salgado para um lanche e desde já então agradecemos, o Ministério de Crianças agradece. Essa reunião será na classe que nós damos aulas ali para os jovens e jovens casados, aqui embaixo, no próximo sábado às 4 horas. Pai, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não investir na vida espiritual do seu filho, o seu filho não vai crescer. Então é importante nós investirmos na vida espiritual dos nossos filhos. Por isso, a igreja está preocupada com seu filho e por isso essa reunião no próximo sábado. Venha, participe, se envolva, vamos ver como que nós, como pais, podemos trabalhar na educação, na criação, no investimento espiritual dos nossos filhos, e a igreja vai estar somando a esse trabalho. Então, por favor, venham todos os pais, tá? No próximo sábado às 14 horas. Coloca na sua agenda aí, põe para despertar, né, o relógio, que eu sei que você vai esquecer durante a semana. Então põe lá, ó, no seu celular depois, para não esquecer. Vamos participar desta reunião, ok? Abriram suas Bíblias em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Gostaria de pedir nesse momento silêncio, para a gente poder ouvir a palavra do Senhor. Vamos deixar Deus falar conosco. Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. Deixa eu dar um aviso para vocês. Todos os jovens e adolescentes, hoje, após o culto, nós vamos ter um encontro aqui embaixo, incluindo e principalmente os nossos visitantes. Você é jovem, você é adolescente, está visitando a igreja, nós vamos ter um encontro aqui embaixo. Queremos conhecer você melhor, queremos bater um papo. Às vezes, tem jovem, tem adolescente que tem vindo à igreja, mas não tem ainda tido contato com outros jovens, não conhece, porque às vezes não dá tempo, termina aqui, aí o pessoal se reúne ali, vai embora e fica meio isolado. Nós queremos quebrar isso. A nossa proposta é fazer com que você venha e conheça, né, a gente quer conhecer você, quer conversar com você. Então após o culto aqui, nós estaremos aqui embaixo e nós vamos comer uma pizza, é isso, Giovanni? Vamos comer uma pizza, viu, gente? Jovens, adolescentes, vamos comer uma pizzazinha aqui embaixo, vamos conversar, tá bom? Eu vejo o sorriso nos lábios de alguns. Acho que... Então vamos lá. Mateus 16, versículo 13 diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas.
Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Bem, esse texto é um texto bastante conhecido dos irmãos. Nós já tivemos inclusive a oportunidade de pregar sobre esse texto algumas vezes. E é um texto que fala sobre a igreja. E é sobre a igreja que eu queria refletir com você nessa noite um pouco. A igreja do Senhor Jesus. Como que nós podemos manifestar, cumprir a missão da igreja, edificar a igreja de Jesus na terra. De repente você, meu querido visitante, está nos visitando nessa noite, pode já ter pensado sobre isso. Qual é a igreja verdadeira? Como participar de uma igreja que realmente leve a marca de Deus? Como saber que eu não estou sendo guiado por um caminho de engano? Como saber que eu não estou no lugar errado? Bem, a Bíblia dá indícios para isso. A Bíblia vai nos dar direções. A palavra de Deus, ela é clara, porque a palavra de Deus é que nos guia em toda a verdade. E é pela palavra de Deus que nós temos a direção sobre a igreja, a revelação da igreja. Primeiramente, nós vamos ver aqui a primeira vez que Jesus vai falar sobre igreja, e é aqui em Mateus capítulo 16. Até então, esse termo igreja, no hebraico, a palavra carral, foi muito usada no deserto. Depois não era mais usado esse termo igreja, nem carral. Não tinha mais esse termo. Jesus vai trazer isso aqui, em Mateus capítulo 16. Quando ele reúne os seus discípulos e ele vai falar sobre a igreja. E ele vai, antes de falar sobre a igreja, e é interessante porque Jesus aqui, ele não vai usar o termo hebraico, e eu vou explicar por quê, mas ele vai trabalhar o termo romano de igreja. Por que Jesus vai, antes de falar de igreja, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para os seus discípulos quem os homens afirmam ser ele. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Observem, qual foi a pergunta de Jesus? O que é que as pessoas entendem de mim, Filho do Homem? O que elas entendem que eu sou? E aí alguns vão falar, alguns entendem que o Senhor é Elias. Outros entendem que o Senhor é João Batista. Outros entendem que o Senhor é como um dos profetas, Jeremias, ou um dos profetas. Muito bem. Por que as pessoas então estavam tendo esse conceito de Jesus? Primeiro, porque não o conheciam. E segundo, porque Jesus estava, de alguma forma, trazendo a mensagem que esses homens trouxeram no Antigo Testamento. Jesus estava revelando a vontade de Deus que esses homens pregaram. E era por isso que Jesus estava sendo associado a esse pessoal, a Elias, a Jeremias, ou algum dos profetas, a João Batista. E as pessoas estavam dizendo, é ele, é ele, é ele. É interessante a gente entender também que João Batista, ele era contemporâneo de Jesus. Então assim, não podia nem ter sido uma reencarnação, né? Porque ele quando Jesus nasceu, João Batista já existia. Então eles, como assim João Batista? É porque na verdade, o que aquelas pessoas estavam dizendo é que Jesus era uma continuação desse pessoal. Jesus era um desses. Jesus não disse que o conceito deles estava errado. Ele não falou, está todo mundo errado, ninguém sabe quem eu sou.
Mas eles, embora tivessem o discernimento de que Jesus estava continuando o ministério destes homens, de que Jesus estava trazendo a mensagem que esses homens trouxeram, eles ainda não haviam acertado sobre quem ele era, porque, queridos, a igreja está fundamentada na essência do ser, quem Jesus é. A igreja não está fundamentada no ter, em o que Jesus tem. Jesus tem todo o poder, toda a autoridade. Jesus fala muito bem, é no ter que a igreja está fundamentada. É sobre o ter que eu edificarei a minha igreja. Não, Jesus edificou a igreja no ser dele, quem ele realmente é. Veja só, nós estamos falando da essência de Jesus. Quem é ele? Eles estavam revelando o que Jesus pregava, eles estavam dizendo sobre o que Jesus ensinava, mas eles ainda não haviam entendido quem ele era. Jesus então pergunta para os seus discípulos: muito bem, eu acho que Jesus olha o resultado, do conceito que os homens estavam fazendo, falando, eles estão, pelo menos eu estou na linha bíblica, estamos falando essa linguagem bíblica e os homens estão entendendo. Mas eu quero saber de vocês, se vocês sabem quem eu sou. Rapidamente, Pedro olha para Jesus e ele fala: eu sei quem o Senhor é. Quem eu sou? O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque no conceito deles, Jeremias, João Batista, Elias, era uma espécie de Cristo, porque a palavra Cristo é enviado, e eles foram um Cristo, mas eles não eram o Cristo, o enviado. Eles eram um enviado na história, um enviado por Deus, para trazer o plano de Deus para a humanidade, mas eles não eram o Cristo. Pedro então, ele diz a Jesus: Jesus, eu entendo que esses homens, em outras palavras, ele estava dizendo para Jesus, eu entendo que estes homens foram uma espécie de Cristo na história, eles foram um Cristo, mas eu entendo que o Senhor é o Cristo, e eu também entendo que o Senhor é o Filho do Deus vivo. Jesus pergunta: o que vocês acham, o que as pessoas entendem do Filho do Homem? Pedro é o único que vai dizer: o Filho do Homem é o Filho de Deus. Olha que coisa interessante, porque Jesus prega, Jesus ensina que ele é o Filho do Homem. Pedro tem a revelação de que esse Filho do Homem é o Filho de Deus. Por que isso? Porque Jesus está dizendo que é nessa base, é nesse fundamento que ele se revela à humanidade, porque isso trata do ser de Deus, ou do ser da pessoa de Jesus. Quem é o Filho? Quem é Jesus? Quem é o Filho do Homem? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, tu és o enviado, o ungido, o Filho do Deus vivo. Jesus então fala: muito bem, você agora está entendendo quem realmente eu sou. Eu sou o Filho do Deus vivo. Então Jesus vai falar: olha, a igreja vai surgir, ela vai ser edificada, ela vai ser fundamentada nesta base, nesta revelação de entender que Cristo é o Filho do Deus vivo, Filho de Deus. Porque é a partir de Cristo que nós nos tornamos o quê? Filhos de Deus. Entende? Então qual é a base da igreja? O
O que é a igreja? Igreja é uma comunidade de filhos de Deus. Nós não somos filhos de Deus porque somos melhores do que o mundo. Nós não somos filhos de Deus porque somos mais bonzinhos. Nós não somos filhos de Deus porque somos os santinhos. Nós não somos filhos de Deus pelo que nós fazemos. Nós somos filhos de Deus porque Deus nos amou primeiro. Porque Cristo entregou a sua vida naquela cruz, e Ele derramou o seu sangue para que pudesse nos salvar. E quando a salvação em Cristo nos alcança, nós nos tornamos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Portanto, é a partir de Jesus que a igreja se torna uma comunidade de filhos de Deus. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre isso. Essa declaração de Jesus não foi feita em qualquer lugar. Olha, nada do que Jesus fez foi sem propósito. Tudo que Jesus realizou tinha um fundamento. Jesus faz essa declaração aonde? A Bíblia diz que Ele vai para os lados de onde? Versículo 13. Cesareia de onde? O que é isso? Deixa eu explicar. Filipe era um Herodes naquela época. Haviam vários Herodes, né? E ele era um tipo de Herodes. Filipe, ele vai levantar uma cidade, essa cidade, Cesareia de Filipe, ela fica no território de Israel. E embora ela seja um território de Israel, quem cria essa cidade é esse Herodes, Filipe. E esse Herodes levanta essa cidade para o César, a fim de que o César fosse enaltecido. Então ele vai levantar uma cidade, essa cidade de Filipe de Cesareia de Filipe, perdão, é uma cidade planejada, ela não nasceu assim de qualquer maneira, ela foi planejada. Então o que acontece? Ele planejou essa cidade foi muito bem organizada, tinha seus templos, ela tinha muitas imagens do César, a fim de que o César também fosse adorado, a fim de que ele fosse enaltecido. Aquela era uma cidade extremamente chique, luxuosa, com mármores, uma cidade suntuosa, embora pequena, não era uma cidade grande, mas era uma cidade pequena, mas muito bem organizada, muito bem projetada, porque ela era para o César. Então Filipe cria essa cidade, por isso que é Cesareia de Filipe, por causa disso. Filipe então faz essa cidade para César e homenageia dando esse nome, a Cesareia de Filipe. Essa cidade, ela tinha o propósito de reunir ou de apregoar os princípios, os valores romanos para os judeus, que ela ficava no território de Israel. Então qual era o propósito? Era que o povo ficasse encantado. Já viu quando você vai para uma cidade muito bem organizada, muito bem arquitetada, você fala assim, gente, que lindo, que bonito. A ideia era que Israel olhasse para aquela cidade falando, puxa vida, como é bonito. Deixa eu explicar por que eu estou falando isso. Porque naquela época, os romanos eles não só atacavam as cidades. Eles atacavam a cidade, que era fácil, né? Porque eles tinham um poderio bélico muito grande. Mas o problema não era atacar as cidades, porque os gregos eles tinham cidades, mas não eram grandes, eram pequenas. Cidades até tinham um poder de nação, né? Eram estados, nação, eles tinham, e eram pequenos povos. E aí o que acontece? A Roma, quando foi conquistando essas cidades, era a coisa mais fácil que tinha, porque eles tinham, o exército romano era muito forte. Só que o problema não era conquistar a cidade, era manter a cidade sob o Império Romano. Por exemplo, os Estados Unidos, que é o maior exército hoje que nós conhecemos, foi lá no Oriente Médio, no Afeganistão, e invadiu o Afeganistão e o Iraque. Foi fácil para os Estados Unidos entrar no Iraque, entrar no Afeganistão. É fácil ele conquistar a guerra. Eu lembro que na guerra do Iraque, os Estados Unidos venceram assim a guerra, entraram em todo o território iraquiano em coisa de uma semana. O difícil é você manter a cidade sob o domínio dos Estados Unidos, por exemplo, ou manter a nação, né, no caso do Iraque, sob o domínio dos Estados Unidos. Por quê? Porque começaram a surgir os rebeldes, lembram? Aí vinha
os rebeldes se levantavam e lutavam contra, e os Estados Unidos não tinha força para manter isso. Foi uma luta muito tempo, durante muitos anos. E assim eram os romanos. Os romanos entravam, tomavam a cidade, mas o problema é que tinha os rebeldes. E a luta do povo romano era manter aquela cidade romanizada, porque era fácil tomar a cidade para Roma. O difícil era romanizar a cidade, era trazer a influência romana para a cidade. Então o que os romanos faziam? Eles queriam, olha só que coisa interessante, eles queriam conquistar as pessoas. Como? Mostrando a beleza de Roma, mostrando a grandeza de Roma, a cultura de Roma, a organização de Roma, para que o povo ficasse admirando a cultura romana e pudesse assim falar, não, eu quero ser um romano. Entende? Eu lembro que na década de 80, muita gente queria ir para os Estados Unidos, mas isso não era por acaso. Por que o mundo queria ir para os Estados Unidos? Eu lembro que um monte de gente falava assim, ai, meu sonho é morar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos era o padrão, era o modelo. Por causa de quê? De Hollywood. Vocês lembram? Lembra, Junei, na Segunda Guerra Mundial? Você lembra? Na Segunda Guerra Mundial, como é que eram os filmes americanos? Você sabe que Hollywood surgiu? Não era apenas para trazer entretenimento, era para mostrar a cultura americana para o mundo, porque a ideia era essa, de conquista. Então, por exemplo, lembra os filmes hollywoodianos, né? Aqueles filmes bem antigos que a gente vai assistir, você não vai ver o Brooklyn, você não vai ver o negro nos filmes americanos, você vai ver o quê? Aquela família tradicional americana, aquele jardim da casa verdinho. Por quê? Porque eles queriam mostrar para o mundo um padrão de perfeição, de modelo, mas eles não queriam mostrar o Brooklyn, eles não queriam mostrar o negro, porque os Estados Unidos têm muito isso, né? Aquele racismo e tudo. Então eles queriam ser um padrão, um modelo. E os filmes antigamente eram assim. Eles mostravam esse modelo americano, porque eles queriam falar, nós somos a nação perfeita. Nós somos o ideal. E aí muitos brasileiros falavam, ai, como eu queria morar nos Estados Unidos. Porque ia andar pelas cidades de Taguatinga, de Ceilândia, e falar, essa aqui não é o modelo americano. Eu queria o modelo americano. Aquelas casas americanas sem portões, né, sem grade, tudo jardinado, você sai, não tem perigo de nada. Ah, ideal. Mas aquilo era o que os Estados Unidos estavam vendendo para o mundo. Porque na verdade, havia a ideia de vamos mostrar a nossa beleza para que o mundo fique encantado e queira aceitar a gente. Então os Estados Unidos começaram a fazer o quê? A mostrar o seu idealismo. Os heróis são americanos, os inimigos são russos, da União Soviética, lembram disso? Daí surge o super-homem, que é americano, os inimigos vão lá, se levantam, mas sempre tem um herói americano, e sempre vai ter nos filmes de heróis a bandeira dos Estados Unidos. Foi aí que surgiu o Capitão América, Super-Homem, etc, etc. Que essa era a ideia, de mostrar a beleza de uma nação para que as pessoas pudessem ser encantadas. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui aconteceu na época de Jesus. Os romanos queriam mostrar a beleza da sua nação. E mais, deixa eu explicar outra coisa para vocês. Eu falei para vocês que ia trabalhar o conceito de igreja, não é? Esse era o conceito de igreja romano. Porque haviam dois conceitos de igreja. O conceito grego era o mesmo conceito dos judeus, que significa ajuntamento. Então, por exemplo, quando a gente fala assim, estamos aqui reunidos a uma assembleia, então isso aqui é igreja, um ajuntamento. Mas o conceito romano de igreja é chamados para fora. O conceito romano de igreja vai para fora. O que os romanos faziam? Eles conquistavam uma cidade, e aí eles mandavam, por exemplo, dependendo do tamanho da cidade, umas 200, 300 pessoas para aquela cidade. Romanos. E a ideia era mandar esses romanos para lá, e eles seriam pessoas que estavam envolvidas na sociedade, não eram somente líderes. Por exemplo, eles mandavam professores, médicos, advogados, mandavam 300 pessoas romanas para aquela cidade. Qual era a ideia?
Essas 300 pessoas que iam, eles chamavam de eclésia, ou eclesia, como você quiser chamar. Eclésia, ou seja, eles foram chamados para fora. Eles são cidadãos romanos chamados para fora. Olha só. Aí, esses cidadãos romanos têm uma função naquela cidade. Já tinha sido tomada, só que agora eles vão falar da grandeza de Roma naquela cidade. Então os professores romanos, eles se infiltravam ali, eles eram como agente secreto, entravam ali, e aí junto com os outros professores, eles começavam a falar como que Roma era bonita, como que Roma era organizada, como que Roma pagava bem os seus professores, como que Roma valorizava os seus professores. Aí a pessoa que estava ali naquele caos falava assim: puxa vida, eu queria ser um cidadão romano. Uai, você pode pagar por isso, porque naquela época podia. Você pode pagar para ser um cidadão romano. Ah, posso? Pode. Você pode se tornar um cidadão romano. Entendeu o que eles faziam? A ideia dessa eclesia, desse pessoal que era chamado para ir para essas cidades, era conquistar aqueles que estavam lá, a fim de que eles pudessem se envolver, eles pudessem querer Roma. Então essa era a ideia romana. Só que essa ideia de ajuntamento não era uma ideia muito publicada na época de Jesus, até porque os judeus não estavam muito fazendo ajuntamento. Os judeus iam apenas ao templo oferecer suas ofertas e pronto, e acabou. Eles não estavam em práticas de ajuntamento. Qual era o conceito de eclesia que os judeus estavam tendo? Era o conceito romano, de influenciar, porque eles sabiam que os romanos estavam influenciando aquela geração, aquele povo, e principalmente os judeus, estavam sendo influenciados pelos romanos. O que é que Jesus então vai falar? Ele vai falar: bem, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele está falando isso para os discípulos. Ele está dizendo: igreja, vocês serão igreja, vocês vão influenciar. Só que vocês vão levar, não é a cultura romana, vocês vão levar a cultura do reino de Deus. Nós fomos chamados para falar das grandezas do reino de Deus. Todos nós fomos chamados para falar das belezas do reino. Nós fomos chamados para falar do reino de Deus, cujo rei é Jesus. Hoje eu estava falando para a classe que a igreja foi chamada para anunciar Jesus como Senhor. Irmãos, Jesus ser o nosso Salvador é importante? Lógico que é, porque é Ele que nos salva. Mas nós fomos chamados para anunciar ao mundo Jesus como Senhor. E é isso o que, na verdade, a palavra de Deus nos ensina. O mundo precisa conhecer o senhorio de Cristo. E o senhorio de Cristo está atrelado ao seu reino. Nós não vamos conhecer o senhorio de Jesus se não conhecermos o seu reino. A igreja foi chamada para levar o reino de Deus ao mundo. O que eu acho interessante é que, como igreja, nós temos a missão de cumprir o papel de eclesia, chamados para fora. Não podemos ficar calados, não podemos ficar intimidados. Não podemos nos recolher ante a verdade. Há um mundo precisando ser conquistado. Há um mundo que precisa ser dominado. Jesus, quando ele fala assim, lá em Mateus ele vai falar assim, no capítulo 28, não é que vai ser me dado. Ele diz assim: já é me dado toda a autoridade no céu e na terra. Eu já tenho o domínio da terra. É meu. Portanto, façam discípulos de todas as nações. O que Jesus veio fazer aqui? O que o soldado romano fazia numa cidadezinha. Ele ia lá, lutava, vencia o exército daquele povo, e depois cabia à eclesia influenciar aquele povo. Amarrou o inimigo, venceu os nossos inimigos, e aí ele diz agora para a gente: pronto, vocês podem ir, porque toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso Jesus está o tempo inteiro falando para a sua igreja: façam discípulos. Porque vocês são o quê? Sal da terra e o quê? Luz do mundo.
Você sabe que esse termo sal da terra, ele diz do gosto, ele fala de conservar o alimento, a Bíblia fala isso, mas você sabia que o sal tinha uma outra função? Olha que coisa interessante. Segundo a lei de Moisés, quando alguém ia fazer caquinha, porque não tinha rede de esgoto no deserto, a pessoa ia fazer caquinha, ela tinha que ir para um local ermo, obviamente, né? Aí ela fazia um buraquinho, fazia a sua caquinha, fechava o seu buraquinho ali e jogava um sal. Por que ela jogava sal em cima da caquinha aterrada? A ideia era o seguinte: com o sal, matar, para que não houvesse proliferação de bactérias. Então o sal, ele tinha essa função de neutralizar as bactérias. Então ela jogava o sal ali e tal. Então quando alguém estava passeando com a namorada no bosque, né? Aí ele via uma porção de sal branco no chão e falava assim: não podemos pisar aqui, né? Alguém esteve aqui primeiro, demarcando território. Então era isso que eles faziam, eles não pisavam ali, passava por fora. Então a ideia do sal ali era neutralizar toda a podridão. Eu fico imaginando quando Jesus olha para os seus discípulos, os discípulos sedentos, ouvindo Jesus falar, e Jesus fala assim: vós sois o sal da terra. Também serve para neutralizar o inimigo, a podridão. O que significa isso? Queridos, é porque Jesus não falou assim: vocês são o sal da comida, né? Ele falou que são o sal da terra, põe na terra. Mas na verdade o que Jesus está nos dizendo é que nós como igreja fomos chamados para fazer diferença nesse mundo, neutralizar as hostes espirituais da maldade, porque quando nós levamos a palavra, o reino de Deus, todo o mal vai caindo por terra. A igreja é a comunidade de santos que prega o reino de Deus. É por isso que nós falamos, irmãos, não fiquem intimidados de falar dessa maravilha, porque o que nós temos para anunciar para esse mundo? Nós sabemos que Jesus, por Ele, todas as coisas foram feitas. A Bíblia diz que sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele é o Senhor da criação. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem a primazia sobre a criação. Ele é o Senhor. Nós o temos como nosso Senhor. Nós temos o caminho, a verdade e a vida. Reconhecemos isso. Não fazemos isso porque somos melhores, mas porque reconhecemos a grandeza desse Deus. Bem, se nós temos essa verdade em nossa vida, por que nos calarmos? Gente, tem um mundo em caos, os valores estão sendo perdidos, as pessoas estão buscando outros valores, elas estão procurando outras verdades para elas, elas estão pautadas nas suas verdades, nas suas emoções, nos seus próprios valores pessoais, elas estão se individualizando, o mundo está perdendo o valor real da humanidade. A igreja tem isso porque ela tem Cristo Jesus, porque Cristo nos ensinou a dar a nossa vida em favor do mundo. Cristo nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Cristo nos ensinou o caminho de retidão, de santidade. Então nós temos a verdade, por que nos intimidarmos diante disso? Deixa eu dar só um testemunho aqui para a gente encerrar. Vem cá, Caio, cadê o Caio? Eu vi o Caio aqui. Está ali? Está lá embaixo? Ah, tá. Então Caio, não vem não, fica lá. Caiu. O Caio estava me contando ontem, eu ia deixar ele falar isso para vocês, mas o Caio estava me contando ontem uma coisa interessante. No domingo retrasado, quando eu estava falando do meu testemunho, aí eu falei que comecei a pegar a Bíblia, ler, né, tal, e ele falou que estava com uma Bíblia, ontem ele estava me falando isso, ele falou: pastor, foi interessante porque eu estava com o Novo Testamento, e eu queria muito ler o Novo Testamento na minha escola e não tive coragem. Olha só que coisa interessante, não tinha coragem de abrir a Bíblia e ler na faculdade dele. Ele falou assim, faltava essa ousadia. E aí ele disse que aquela minha palavra foi encorajadora para ele. O que ele fez? Na semana que eu preguei, ele ficou tomando coragem. Aí a semana passada, ele criou coragem e ele abriu a Bíblia para ler. E ele começou a ler a Bíblia. Ele falou assim, na hora do intervalo ele pegou, foi para o cantinho lá, começou a ler a Bíblia.
E diz que as pessoas começaram a conversar com ele. Dois amigos dele quiseram vir à igreja só porque ele decidiu abrir a Bíblia e ler a Bíblia no horário do intervalo. Estão para vir aí, eles estão querendo vir à igreja por causa do testemunho dele, porque ele está abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia. Está entendendo, gente? A gente não precisa se preocupar em fazer muito, mas às vezes a gente não está fazendo nada. E a gente não faz nada, não é porque a gente não sabe, é porque a gente, na verdade, não crê no senhorio de Jesus Cristo. Somos incrédulos, não sabemos da grandiosidade que Jesus tem, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, que na verdade a Bíblia diz que Jesus é o Senhor da terra. Olha, Salmo diz, o Senhor diz assim lá no Salmo, o salmista diz: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É do Senhor. Sim, nos céus também, claro. Então veja só, por que nós ficamos com medo de falar do senhorio de Jesus? Ele já é Senhor. A gente não está aqui lutando para Ele ser, Ele já é. Você está entendendo? Olha, às vezes a gente fica preso nas nossas angústias, nossas aflições, os nossos problemas, a nossa incredulidade, no nosso sectarismo. Queridos, nós estamos vivos, porque Jesus está cuidando da gente. Ele é Senhor, Ele é Senhor, Ele é Senhor. Por isso, Pedro, quando vai fazer essa declaração, Pedro entendeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai falar para ele uma declaração muito, ou tão importante quanto essa que ele disse. Ele vai dizer: pois sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja, porque a minha igreja será essa comunidade de filhos do Deus vivo. Deus não criou você para ser qualquer um. Deus criou você para ser filho do Deus vivo. A igreja é essa comunidade que foi chamada para fora. Temos que ir, temos que nos infiltrar nesse mundo. Vá lá, anuncie ao mundo quem é o seu Cristo, anuncie ao mundo quem é o seu Deus. Talvez o mundo vá criticar você, vai te chamar de cretino, vai te chamar de Bíblia, vai te chamar de tapado, de fanático, mas não interessa o que o mundo pense sobre mim, porque a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Não interessa o conceito que o mundo tem a meu respeito, interessa é o conceito que Deus tem a meu respeito, interessa o que Ele diz a meu respeito, não interessa o que as pessoas pensam a seu respeito, não interessa se o mundo se opõe a você, não interessa, querido, abrace a sua fé. Eu sei em quem tenho crido. Não tem um cântico assim, não é? Que a gente canta também, eu estava pensando no apóstolo Paulo dizendo, mas tem um cântico que a gente canta também assim, um hino. Pois eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei em quem tenho crido. Se o mundo te chamar de fanático, aí você não vai, não, é porque olha aí, o mundo está me... eu vou recuar um pouquinho, eu vou deixar de ir mais na igreja, porque o mundo está me chamando de fanático. O quê? O quê? Eu sei em quem tenho crido. Não é o que o mundo diz a seu respeito que vale, meu querido, porque o mundo passa, mas aquilo que Deus diz a seu respeito jamais passará. Deus ama você. Deus estabeleceu você para ser igreja. Leve o seu reino, não se intimide, não se acovarde, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. As palavras de Deus, elas nos edificam. Aliás, tudo foi estabelecido por causa da palavra de Deus.
Foi por causa da palavra de Deus que o mundo veio a existir. Foi por causa da palavra de Deus que o homem veio a existir. Foi por causa da palavra de Deus que nós ainda existimos. Então, aquilo que Deus diz é o que importa, não aquilo que o mundo diz. Não aquilo que de repente o teu parente está falando a teu respeito. Não aquilo que a mídia fala ao nosso respeito. Não aquilo que o mundo fala ao nosso respeito. Eu não estou nem aí se o mundo fala que eu sou um ladrão, que eu sou enganador, que eu sou um trouxa, que eu sou um fanático. Eu não estou preocupado com o mundo. O que me interessa é o que o Senhor Jesus fala a meu respeito. E sabe o que o Senhor Jesus fala a meu respeito? Ele fala assim: Valdemir, você não valia nada, mas pela minha graça eu te salvei, e hoje você é um filho de Deus. Eu sou um filho seu, Senhor? É. Então não me interessa o que o mundo diga. Não interessa que o mundo diga que eu estou enganado. Não interessa que o mundo diga que eu estou errado. Não interessa que o mundo diga que eu estou vivendo vida de ilusão. Se a palavra de Deus diz que eu sou um filho de Deus, céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor me diz, então ela durará para sempre. A seu respeito, o Senhor diz o quê? Deus chamou você para ser filho de Deus. Para de ficar ouvindo o mundo. Para de ficar ouvindo as pessoas lá fora. Para com isso, porque elas estão enganando você. Porque o importante não é o que o mundo diz a teu respeito, é o que o Senhor diz a teu respeito. E é sobre esta pedra, Jesus ser o Filho de Deus, é que Ele edifica a tua vida. É que Ele levanta você. Se Cristo morreu, se Cristo ressuscitou, não é vã a nossa fé. E eu te falo com toda certeza, Cristo morreu e Ele ressuscitou dentre os mortos. Hoje Cristo está à direita de Deus nas alturas, e a palavra de Deus me afirma: Ele voltará dos céus com poder e grande glória, e na sua vinda nós estaremos com Ele para todos sempre. Amém. O mundo não vai dizer isso para você. O mundo vai dizer: isso é caretice, não crê nisso não. Mas o que o mundo pode te oferecer? Como disse Jesus para os discípulos, aliás, como disseram os discípulos para Jesus: Senhor, para onde nós vamos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? As palavras de vida eterna. Não abandone a sua fé. Não enfraqueça a sua fé. Não deixe a sua fé como segundo plano. Abrace a sua fé. Saiba em quem você tem crido. Ah, mas pastor, eu estou crendo tão pouquinho. Então, vamos mudar esse quadro? Vamos mudar esse quadro? Vamos levantar essa fé em Jesus. Vamos começar um tempo novo com Deus. Vamos começar um tempo de comunhão com Deus e a sua palavra, porque ela sim nos interessa. Vamos mudar isso. Vamos largar essa vida de pecado. Vamos parar essa vida de influência, de Maria vai com as outras. O que um diz eu acredito, o que o outro diz eu acredito. Vamos parar com isso. Vamos acreditar no que a palavra de Deus diz. Vamos mudar de vida hoje. Vamos parar de viver uma vida de miséria espiritual. Vamos começar a viver a vida que Deus tem para nós. Vamos ser chamados de filhos de Deus. Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu quero orar com você para a gente encerrar.